galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Qual foi a pontuação final de vocês nessa 7ª rodada do Cartola FC? Comenta aqui embaixo. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Natália Fante. Antes de qualquer coisa, roda a vinheta. Antes de começar o vídeo, eu quero fazer uma pergunta pra você. O Flamengo está de volta? Pois é, que mitada do Pedro e do Arrascaeta. O Arrascaeta eu cheguei a falar aqui no vídeo do canal, comentei também um pouquinho sobre o Gabigol, mas depois acabou que tanto ele quanto o Bruno Henrique ficaram improváveis no Cartola. Quem escalou o Pedro, comenta aqui embaixo, tá de parabéns, e também o Arrascaeta. Eu recebi mensagem de 2 pessoas que imitaram com o Arrascaeta por conta do vídeo e tal. Eu mesma acabei não escalando. E outra decepção também foi o Galhardo, que fez gol, aí saiu do banco pra fazer o gol. A gente achou que ele não ia jogar. Ficou improvável no Cartola, se não tinha mantido, e eu falei no último vídeo que era o único jogador que não saía do meu time por nada, mas depois dessa rodada ficou comprovado mais uma vez que o Marinho é um que não pode sair do seu time por nada, e o Fernando Sobral também, né, conseguiu manter aquela regularidade dele, aquela boa pontuação ali no meio de campo. Então comenta aqui embaixo qual foi a pontuação final do seu time. Eu tô gravando esse vídeo aqui enquanto a rodada ainda está acontecendo, né, os jogos da quinta-feira, mas amanhã sai o vídeo com as dicas aí para essa 8ª rodada e também falando a minha pontuação final dessa 7ª rodada. Beleza, galera? E antes, sem mais delongas, não deixem de se inscrever aqui no canal, de deixar um like e também de ativar o sininho para vocês receberem notificação toda vez que sair o vídeo novo aqui no canal. Beleza? Então bora aí analisar esses confrontos dessa 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, que a mitada vai vir novamente. Começando a nossa análise aí dessa 8ª rodada com um confronto entre Flamengo e Fortaleza. É o primeiro jogo aí, né, antes do fechamento do mercado, então o mercado do Cartola vai fechar no sábado às 4 da tarde, tá, gente? É sempre 1 hora antes do primeiro confronto da rodada. O Flamengo venceu aí por 5-3 o último jogo aí contra o Bahia. O Flamengo começou bem mal no Campeonato Brasileiro, perdendo para o Galo, depois teve aquele jogo contra o Atlético Goianiense, que perdeu de 3-0, e agora começou a engatinhar, começou a encontrar o seu futebol. Essa última rodada teve uma bela atuação aí do Arrascaeta, que fez 2 gols, o Pedro também fez 2 gols, o Everton Ribeiro, que fazia tempo que não ia bem no Cartola, também imitou. Então, acho que o Flamengo chega confiante para esse confronto, joga em casa. Subiram aí para a 5ª colocação no Campeonato Brasileiro. Então, o Fortaleza, por exemplo, vem de um clássico, né? Um clássico aí contra o Ceará e perdeu. Então, acho que vai ter finalizações dos 2 lados. Então, acho que é um confronto interessante a gente pensando em goleiros, né? Pensando em defesa difícil. Falando em jogadores, do lado do Flamengo, o Isla deu 2 assistências aí nesse último jogo. O Arrascaeta vai estar bem valorizado, mas se continuar vindo assim... agora a gente não tá tão preocupado com cartoleta, né? Principalmente quem seguiu as regrinhas desde o começo deve estar com um patrimônio legal aí de 150, 160, 140 cartoletas que dá pra escalar. Mas agora, a partir de agora, a preocupação é maior com pontuação, então eu evito me preocupar com valorização. Mas se você tem poucas cartoletas, se for colocar, por exemplo, a Arrascaeta, tenta colocar algumas outras peças que estejam desvalorizados, porque agora não tem mais segredo. Se o jogador ele tá desvalorizado, ele pontua bem, você valoriza com ele, beleza? Mas então, bons nomes do lado do Flamengo, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol se forem jogar, e do lado do Fortaleza, Wellington Paulista e Romarinho podem ser boas apostas aí no ataque. O Felipe Alves, do goleiro aí do Fortaleza, pode ser uma boa, já que o Flamengo é um dos times que mais cede defesa difícil para goleiro. Então é isso. Indo aí para Corinthians e Botafogo, o Corinthians vem de vitória em cima do Goiás aí fora de casa, e agora enfrenta o Botafogo, que empatou com o Curitiba aí na última rodada. Tá difícil apostar em SG, acho que é um confronto bem equilibrado. O setor defensivo do Corinthians tem boas peças, mas eu não faria uma dobradinha, porque eu acho que corre o risco sim de perder a SG. Mas temos o Cássio aí, que pode ser uma boa, o Avelar, que fez o gol aí na última rodada, o Fagner ainda vai desencantar, ainda vai ter mitada do Fagner esse ano. Eu falei no último vídeo que o Soteldo ia desencantar e ele deu assistência, não mitou, mas fez ali seus 9 pontinhos. O Jô também é sempre bom nome. E vale lembrar que o Corinthians jogando em casa é sempre muito forte.
Mas, como eu falei, vejo um confronto bem equilibrado. Do lado do Botafogo, o Gatito, que vem sendo um ótimo goleiro aí no Campeonato Brasileiro, não negativou ainda. Na última rodada fez uma excelente pontuação aí. Então é uma boa opção, porque o Corinthians acredito que vai chegar muito na área, vai finalizar bastante. O Babi pode ser uma boa apostinha e o Calou, que estreou aí na última rodada e garantiu seus quase 4 pontinhos aí com desarmes e finalizações. Indo aí para o terceiro confronto entre Ceará e Santos, o Ceará vem de uma vitória aí no último clássico, né, contra o Fortaleza, e o Santos empatou com o Vasco aí 2-2. O Marinho mais uma vez foi um mito, manteve a sua regularidade, foi nosso capitão aqui do time do canal. O Soteldo, como eu falei, desencantou, deu uma assistência. E do lado do Ceará, temos aí o Sobral, que mais uma vez foi bem aí nessa última rodada, manteve a regularidade, o Vinícius fez um golzinho. Então, assim, tanto o Ceará quanto o Santos têm peças ofensivas muito importantes. Eu acho que não é um confronto equilibrado com um leve favoritismo para o Santos. Sim, mesmo jogando fora de casa, eu acho que o Santos tem mais chances de vencer esse jogo, mas eu acredito que saiam gols dos dois lados. O Ceará joga em casa e o Santos está em 11º lugar aí no campeonato, precisa vencer. E acho que tem potencial, como eu falei, Marinho não pode estar fora do seu time, do lado do Santos, e o Sobral também não pode estar de fora. O João Paulo, goleiro do Santos, negativou e na última foi o goleiro aqui do nosso time, mas vai estar bem desvalorizado e pode ser uma boa, porque como eu falei, o Ceará tem peças ofensivas, então ele pode ser exigido pensando em defesa difícil, assim como o Praz, que está vindo muito bem aí no campeonato e também pode ser uma boa pensando em defesa difícil. Indo aí para o próximo confronto entre Bragantino e Palmeiras. O Palmeiras vem de um empate aí com o Internacional na última rodada. Teve a lei do ex com o Luiz Adriano. O Galhardo saiu do banco para fazer o gol. Eu falei que ele não saía do meu time por nada, mas ele ficou improvável no cartola e eu acabei tirando para colocar o Nenê, que foi super bem também, deu assistência. Mas com relação a esse confronto, o Bragantino joga em casa, vem de 2 derrotas e um empate. O técnico caiu, então agora eles estão tentando se encontrar. E por outro lado, a gente tem um Palmeiras que não vem jogando bem, mas precisa do resultado, precisa dar uma resposta para a torcida. Joga fora de casa, então por isso eu vejo um confronto mais equilibrado. Acho que podem sair gols dos dois lados. Bons nomes para o lado aí do Bragantino podem ser o Claudinho, que fez gol aí na última rodada. O Arthur é lei do ex, então pode ser uma boa. Tá funcionando a lei do ex. O Aderlan, que desarma bastante, mesmo quando perde a SG, ele pontua bem, apesar disso não ter acontecido na última rodada. E do lado do Palmeiras, a gente tem o Vinha, que estava mitando aí antes do Palmeiras perder a SG no último confronto. Desarmou bastante, perdeu a SG e fez ali seus 4 pontinhos. Pode ser uma boa opção. E o Luiz Adriano fez gol aí na última e parece que quando engata, vai. Então, quem sabe pode ser uma boa opção aí também para o lado do Palmeiras. Próximo confronto aí entre Internacional e Bahia, fica aqui a primeira dica. Vamos com 5 do Internacional atrás, porque o Bahia não vai fazer gol. Brincadeira, gente. Pegadinha. Nunca façam isso. Só em time aposta, tá? Mas sim, eu acho que dá pra fazer uma dobradinha aí com o time do Inter atrás. Que apesar de ter tomado gol aí no último confronto, pra quem não sabe, o Internacional só tomou 3 gols no Campeonato Brasileiro até o momento. Foram 2 gols do Fluminense e 1 gol do Palmeiras aí na última rodada. Então é uma zaga bem postada, é um setor defensivo bem postado. Então pode ser que consiga garantir a SG aí, embora não esteja dando para confiar na SG. Mas como eu falei, temos bons nomes aí do lado do Internacional, que é o caso do Saravia, o caso do Cuesta, que são mitos aí e que conseguem pontuar bem mesmo sem a SG, e até o próprio Moisés, que deu assistência aí, se não me engano, na rodada anterior, então é sempre boa opção também. O Bahia vem de uma derrota aí contra o Flamengo, né? Conseguiu fazer 3 gols aí em cima do Flamengo, mas o Flamengo acabou vencendo por 5-3. E logo depois da derrota, o Bahia perdeu seu técnico. Então, não sabemos como vai vir para esse jogo, mas tem suas peças também, como o Gilberto e o Elber, que foram super bem aí na última rodada também. Indo para o próximo confronto entre São Paulo e Fluminense. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o São Paulo ainda não jogou. Então, até o momento, analisando aí até a 6ª rodada, o São Paulo vem de 3 vitórias consecutivas, né? E até o momento é o vice-líder, do Campeonato Brasileiro atrás do Internacional. E como eu falei, eu tô gravando esse vídeo, ainda não teve o jogo contra o Galo.
Então não posso falar tanto do São Paulo, porque depende muito do que vai acontecer nesse último jogo, mas a gente sempre pode citar aí algumas peças como o Hernanes, o Luciano, o Pablo no setor ofensivo aí. E no setor defensivo eu gosto bastante do Reinaldo, vocês sabem que é um lateral que chega muito na frente, é o batedor de bolas paradas, de pênalti, escanteio, enfim. Então é sempre boa opção também. E do lado do Fluminense, o Fluminense vem de um empate aí com o Atlético Goianiense. O Evanilson, que eu escalei aqui no time do vídeo, fez gol, eu acabei tirando para colocar o Sacha. Enfim, e eu tinha escalado aqui no time do vídeo com vocês, mas muita gente pegou a dica e ele fez ali um golzinho, depois acabou diminuindo um pouquinho na pontuação. O Egídio foi mal, mas é um lateral que a gente sabe que recupera, então pode ser uma boa opção também. Assim como o Nenê, que foi bem aí na última rodada, tá vindo bem no campeonato. E é isso, mas com relação ao confronto, eu acho que o São Paulo tem mais potencial para vencer esse jogo. Mas pode perder SG, porque o Fluminense também tá bem. Indo aí para o próximo confronto entre Vasco e Atlético Paranaense. O Vasco empatou com o Santos na última rodada, com gols de Cano e Felipe Bastos. E agora joga em casa contra o Furacão, que tá vindo bem mal aí no campeonato. O Vasco, na minha opinião, é favorito jogando em casa. Tem um time bem ofensivo, tem boas opções, como eu já falei, o Cano, o Felipe Bastos, o Benítez, que desarma muito. E do lado do Furacão, bons nomes podem ser o Cittadini e o Bisoli, que foi uma decepção, inclusive, nessa última rodada. Mas quem sabe? O Atlético Paranaense está precisando ganhar, mas ainda assim vejo um certo favoritismo em cima do Vasco. Próximo confronto aí entre Atlético Goianiense e Grêmio. O jogo do Grêmio ainda não aconteceu enquanto eu tô gravando o vídeo, mas mesmo jogando fora de casa, eu acho sim o Grêmio um pouquinho mais favorito. Tem peças que podem abalar ali o sistema defensivo do Atlético Goianiense, que foi um time que embarcou bem no Campeonato Brasileiro, né, ganhando de 3-0 do Flamengo e depois deu uma caída. Mas é um jogo que eu não tenho muito o que falar, assim. Eu acho que do lado do Atlético Goianiense, bons nomes podem ser o Ferrarese, que tá vindo jogando muito bem, tá finalizando muito, e o Yuri. E do lado do Grêmio, os de sempre, né? Jeromel, Alisson, PP, se jogar, Diego Souza, e é isso. Indo aí para o nono confronto, o jogo do domingo entre Sport e Goiás. São os dois lanterninhas do campeonato até o momento. Se enfrentam, ambos precisam da vitória. Acho que os dois vão vir com força máxima. O Goiás vem de uma derrota aí para o Corinthians, mas não foi um jogo fácil. O Daniel Bessa, na minha opinião, jogou bem e é um bom nome para esse jogo, assim como o Rafael Vaz, que é bom no jogo aéreo, pode fazer um golzinho de cabeça. E o Tadeu também pode ser uma boa opção, pensando em defesa difícil. Para quem não lembra, o Wilson, a rodada que ele imitou nessa última também, mas na anterior foi um jogo contra o Sport, então o Sport tem cedido muita defesa difícil para goleiro. Com jogadas ali do Elton, que é bem ofensivo, pode fazer um golzinho. E também um bom nome aí pro Sport pode ser o Jonathan Gomes, que a maioria das ações ofensivas aí do Sport passam por ele, então pode ser uma boa opção. E o último confronto aí entre Curitiba e Atlético Mineiro. O Coxa vem de um empate aí contra o Botafogo e agora pega o Galo, que vem jogando bem nesse novo estilo do Sampaoli. Tem o Marrone, o Johan, o Arana, que podem ser boas opções aí para esse confronto. E do lado do Coxa, eu diria que Sassá e Robson podem ser boas apostinhas aí, apostando nas jogadas individuais. E acho que é isso. Então é isso, galera. Essa foi a nossa pré-análise aí dos confrontos da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que eu tô gravando esse vídeo enquanto a rodada ainda está acontecendo, então não sabemos, o mercado ainda não abriu pra gente saber quais jogadores estarão disponíveis. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e amanhã sai vídeo com as dicas e as escalações dos dois times aqui do canal, o time principal e o time ousado, beleza? Um beijo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, também de me seguir lá no Instagram, no @esportesporela, o link tá aqui na descrição, e também de compartilhar esse vídeo com todo mundo, né? Um beijo e até a próxima!